tarde, já chegamos para mais uma edição do África Hoje. E começamos com a notícia do grupo terrorista Boko Haram, que intensificou as suas ações nos últimos dias com o objetivo de desestabilizar a Nigéria antes das eleições deste sábado. Milhares de nigerianos fugiram para países vizinhos nas últimas horas. Em apenas 2 dias, quase 30 mil nigerianos atravessaram o rio El-Beid, a fronteira natural entre os Camarões e a Nigéria, para escapar das atrocidades do Boko Haram. Eles vêm de Han, no nordeste da Nigéria, uma cidade hoje controlada pelos jihadistas, depois da retirada dos soldados camaroneses e nigerianos que a protegiam. Estes refugiados juntam-se aos outros 9 mil que os precederam na semana passada. E para muitos deles, trata-se de uma viagem sem o regresso à vista à terra de origem. Eu nunca poderei voltar porque perdi o meu filho primogênito lá. Agora estou aqui e não posso sair. Portanto, vou morrer aqui nos Camarões. Segundo o Conselho Norueguês de Refugiados, que pediu aos Camarões que mantenham as suas fronteiras abertas para acomodar estes civis, quase 100 mil pessoas fugiram das suas casas no nordeste da Nigéria desde novembro de 2018. Na última terça-feira, a ONU lançou um pedido de financiamento de 848 milhões de dólares para projetos humanitários nesta parte da Nigéria. Serão necessários 135 milhões de dólares adicionais para ajudar os 228.500 cidadãos deste país refugiados nos Camarões, Tchad e Níger, segundo as Nações Unidas. Situação idêntica vivem nos Camarões, onde enfrenta também uma violência promovida por grupos que reclamam a independência das regiões anglófonas. O governador do Buea, uma das 2 regiões em conflito, saiu ileso esta terça-feira de um ataque à sua coluna de veículos. O governador Bernard Bilai, acompanhado por uma forte escolta militar nesta região em conflito, viajava de Buea, capital regional, para Kumba, onde 4 pessoas foram mortas na segunda-feira por supostos separatistas. O ataque foi confirmado por uma fonte próxima dos serviços de segurança da região, que atribuiu o atentado aos separatistas camaroneses. A coluna foi atacada tanto no percurso de ida como no regresso 5 vezes no total, disse este membro dos serviços de segurança dos Camarões. Cuba, localizada a cerca de 70 quilómetros a norte da capital regional Buea, é uma das cidades mais afetadas pelo conflito entre os exércitos separatistas que reivindicam a independência das 2 regiões de língua inglesa dos Camarões. Os separatistas proferiram ameaças nas últimas semanas para impedir as celebrações do 11 de fevereiro, data do referendo que juntou as regiões de língua francesa e inglesa dos Camarões. O presidente Paul Biya tem repetidamente apelado aos separatistas para que deponham as armas, afirmando que os que não o fizerem serão neutralizados. Segundo a ONU, 437 mil pessoas foram deslocadas pelo conflito nas áreas de língua inglesa e mais de 32 mil fugiram para a vizinha Nigéria. Líderes africanos sugeriram esta semana em Addis Abeba, na Etiópia, a realização de uma conferência sobre a paz na Líbia, um país assolado pela guerra civil desde a morte do então presidente Muammar el-Gaddafi. A questão da Líbia continua a ser uma preocupação urgente após a conclusão da 32ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Os líderes africanos apelaram à solidariedade internacional e à ONU para tentar chegar a acordo sobre uma agenda nacional para reconstruir a nação fraturada e estabelecer o calendário para futuras eleições. Os chefes de Estado africanos reuniram-se na capital da Etiópia, Addis Abeba, para uma cimeira de 2 dias da União Africana que se encerrou na segunda-feira. Muitos deles mostraram-se preocupados com a crise líbia e apelaram para uma solução para o país que tem sido atormentado por anos de incerteza.
O presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, disse que a situação na Líbia afeta a segurança e a economia dos seus vizinhos regionais e enfatizou o apoio do seu país a uma solução pacífica para o conflito que assola o país. O chefe de Estado tunisino apoiou também o projeto da ONU e da União Africana de realizar uma nova conferência de paz na Líbia. O processo de paz na Líbia é uma prioridade para a União Africana e a Tunísia. A causa da Líbia é também tunisina, porque os dois países são afetados pelo que acontece no país vizinho. Os tunisinos e líbios são dois povos vizinhos e é por isso que a estabilidade é o nosso objetivo para a Líbia. No entanto, apesar de muitas vozes positivas, alguns analistas afirmam que a realização de eleições em 2019 é irrealista e acreditam que os esforços da União Africana não são suficientes para resolver a crise da Líbia, que dura 8 anos. A União Africana deve trazer todas as partes interessadas na crise líbia à mesa de negociações e chegar a um consenso entre os políticos, líderes tribais, bem como o exército e as forças de segurança. Isso é impossível hoje na Líbia. A situação é caótica e ninguém está disposto a fazer concessões mesmo para a União Africana. Especialistas em assuntos líbios também argumentaram que a ONU não conseguiu estabelecer uma paz permanente na Líbia e citaram a sua tentativa fracassada de organizar eleições no ano passado como um sinal do quão difícil será realizar este ano um voto democrático neste país do norte de África. Ao reunir-se com o presidente tunisino à margem da Cimeira da União Africana no domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também expressou o seu interesse no papel dos países vizinhos, como a Tunísia, para concentrar os seus esforços na busca de uma solução pacífica para a questão da Líbia. Um fórum sobre saúde realizado esta semana na capital etíope, Addis Abeba, propôs o reforço de produção de medicamentos no continente para reduzir os custos com as importações de fármacos, estimados em mais de 17 mil milhões de dólares. Investidores privados dos sistemas de saúde da África realizaram um fórum na capital da Etiópia, Addis Abeba, na terça-feira, para discutir como eles podem ajudar os governos nacionais a oferecer assistência médica universal aos cidadãos africanos. O fórum foi organizado pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África, São Aliko Dangote. É o primeiro deste tipo a tratar uma questão tão ampla no continente. O encontro reuniu uma série de especialistas e funcionários e foi assistido pela lenda do futebol marfinense Didier Drogba. De acordo com os dados divulgados pelos setores privados, o continente africano tem atualmente um déficit estimado em 66 mil milhões de dólares em financiamento da saúde. Uma lacuna que se pretende resolver com o recurso a parceiros nacionais e internacionais. A primeira etapa para as Nações Unidas é tentar descobrir onde estão essas lacunas, segundo Vera Songe, secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Hoje importamos 17,3 bilhões de dólares em drogas de fora do país ou de fora do continente. E este valor seria suficiente para criar cerca de 16 milhões de empregos e, se produzíssemos no continente, melhor ainda. Enquanto isso, o Departamento Social da Comissão Económica das Nações Unidas para a África destacou que o setor de maternidade precisa mais de assistência médica. Se olhar para os níveis das taxas de fertilidade no continente, há de perceber que há uma necessidade de cuidados maternos apropriados e, portanto, é importante que os serviços de saúde fornecidos às mães, às crianças e às meninas sejam disponibilizados. Durante o fórum, o Programa das Nações Unidas sobre HIV também destacou o engajamento dos setores privados nos programas de combate à doença. Quando entrei para a ONU-SIDA e quero compartilhar isso, estávamos a dar 18 comprimidos por dia para uma pessoa doente. Nunca teríamos alcançado 22 milhões de pessoas em tratamento se não trabalhássemos com o setor privado para mudar completamente a dinâmica e garantir que hoje estejamos a dar apenas uma pílula por dia.
De volta à Nigéria, país que realiza eleições gerais este sábado. As eleições são consideradas cruciais para a maior economia do país mais populoso do continente africano. Os observadores da Commonwealth chegaram esta semana à Nigéria para acompanhar as eleições gerais deste sábado. O grupo, liderado pelo ex-presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete, será desdobrado para várias regiões do país mais populoso de África. Na segunda-feira, o grupo reuniu-se com a Comissão Nacional Eleitoral Independente na capital política do país, Abuja. Uma comissão semelhante da Commonwealth esteve na Nigéria para as eleições de 2015. Parte da sua recomendação de 32 pontos foi para rever o sistema de credenciamento e a votação no país. A última missão de observação da Commonwealth recomendou que deveríamos abolir este sistema arcaico. E nós implementamos esta recomendação em janeiro de 2016, quando conduzimos uma eleição para o governo deste país. Desde então, todos foram conduzidos com a base na acreditação e votação simultâneas. A Nigéria é a maior economia de África e membro importante no seio da Commonwealth. Esta será a sexta vez que um grupo de observadores da Commonwealth observa eleições na Nigéria desde 1999. O papel das missões de observação é considerado fundamental para as próximas eleições na Nigéria, já que as anteriores foram marcadas por acusações de fraude. E agora vamos até a África do Sul, onde 20 bancos nacionais e estrangeiros estão a ser acusados por um tribunal de falsificar o valor cambial do rand sul-africano face ao dólar norte-americano. O Tribunal da Concorrência da África do Sul deve tomar uma decisão nos próximos meses sobre uma lista de bancos locais e internacionais investigados por manipulação de moeda. Na lista das acusações figuram 20 bancos sul-africanos e um estrangeiro, que alegadamente se envolveram nesta prática desde 2007, entre os quais o Standard Bank. Uma prática que consistia na fixação de um preço falso do rand sul-africano em relação ao câmbio oficial para o dólar norte-americano. Não é uma surpresa no sentido de que conhecemos os factos. Sabemos exatamente o que aconteceu. Temos provas das nossas alegações, mas o que é surpreendente, no entanto, é o facto de que eles não pediram os seus méritos na África do Sul. O Citibank é a única instituição financeira que admitiu irregularidades. A instituição bancária concordou em pagar uma multa de mais de 5 milhões de dólares americanos. Este tipo de atividade é muito sensível e eles sabiam que, uma vez que saísse, ficariam em apuros. Infelizmente saíram e temos essas gravações. Temos provas sobre conversas que podemos apresentar a qualquer juiz do caso. O rand sul-africano é uma das moedas mais avessas ao risco no mundo e o seu desempenho está intimamente ligado ao dólar norte-americano. O presidente do Mali, Boubacar Keïta, foi indicado esta semana pela União Africana para assumir a liderança da Comissão Cultura e Herança Histórica do continente. O reconhecimento do estadista africano pelo seu papel em prol da cultura africana deixou-o satisfeito. O presidente maliano, Boubacar Ibrahim Keïta, foi nomeado pela União Africana como responsável para as questões de cultura e de herança histórica desta organização continental. Segundo Boubacar Keïta, é pela primeira vez na sua história que a União Africana atribuiu a um dirigente a tarefa de se ocupar da cultura e a herança histórica do continente, ramos tão vastos e complexos. Destacando o papel da cultura no processo de desenvolvimento do continente africano, o presidente maliano evocou a Carta do Reconhecimento Cultural Africano, adotada em 2006, a criação da Academia Africana de Línguas, sediadas no Mali também desde 2006, e o apoio da União Africana para a salvaguarda e a conservação dos manuscritos de Tombouctou, numa cidade inscrita
como Património da Humanidade pela Unesco. Agora que me escolheram para este cargo, quero ver a ambição da União Africana de aprofundar e de alargar as numerosas iniciativas apoiadas pela organização no ramo da cultura, disse o presidente maliano. Boubacar Keïta não se esqueceu de recordar o papel que jogou a União Africana para a inscrição de Tombouctou na lista do Património Mundial. Saudando a iniciativa tomada pela França de restituir à África as obras de artes fabricadas pelos gênios criadores africanos, o chefe de Estado maliano apelou à União Africana para organizar um encontro mundial para celebrar as artes do continente africano, a cultura e o seu património histórico. E agora vamos falar de um leopardo negro. Foi filmado esta terça-feira no Quênia. As imagens captadas pela primeira vez em 100 anos em África. Uma equipa do Jardim Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, captou esta terça-feira uma rara imagem de um leopardo negro, também conhecido como pantera negra no Quênia, em África. A CNN adianta que esta foi a primeira vez em cerca de 100 anos que o felino foi captado para a posteridade e que a sua presença no continente africano foi confirmada. Ao longo dos anos, surgiram relatos sobre a presença deste animal raro no continente africano, mas desde 1909 que a sua existência não era confirmada. A última vez que tinha sido confirmada a observação de um leopardo negro em África aconteceu em 1909 na Etiópia. Os cientistas colocaram várias câmaras na selva para registrar a população de leopardos negros no ano passado. Foi nessa altura que ouviram os relatos sobre a presença de um leopardo negro, algures no Quênia. Cerca de 11% dos leopardos têm melanismo, uma mutação genética que resulta num excesso de produção de pigmentação. No caso dos leopardos negros, verifica-se um fenómeno oposto ao albinismo, exibindo uma coloração negra. E hoje é o dia dedicado aos namorados para todas as idades e relações amorosas no mundo, especialmente em África. A África hoje tem uma dedicação especial aos casais que nos acompanham a esta hora. Boa tarde.